Existem muitos problemas que eu vejo hoje pessoas enfrentando, alguns, pastor Leandro, no casamento, outros na vida financeira, outros até no seu relacionamento familiar, profissional, outros ainda por conta até da sua vida com amigos, relacionamentos mais superficiais, porque são pessoas ansiosas, são pessoas impulsivas, pessoas que não conseguem, Séfora, colocar em prática um elemento tão importante da caminhada relacional com Deus e com pessoas, que é a espera, Marcos. Quando nós vemos ou paramos para analisar um pouco o comportamento humano, nós vamos entender, Júnior, que hoje existem pessoas que estão endividadas porque elas não sabem esperar o tempo certo de comprar. O advento do crédito, do cartão de crédito, do faturar, do comprar parcelado, do fazer em várias vezes, faz com que algumas pessoas, pastora Mari, elas não consigam fazer como há 20, 30, 40 anos atrás. Pela ausência do crédito, a pessoa tinha, Cleiton, que guardar o dinheiro. 40 anos atrás, Erci, para comprar uma casa, 50 anos atrás, os nossos pais guardavam o dinheiro. Eu conversava com o Márcio esses dias, eu vi o Márcio em algum lugar aí, o Crica, cadê o Crica? Está aqui o Crica. Crica é sobrenome mesmo. Ele é chato, mas é o Crica. Não, brincadeira, eu te amo, amigo. Eu te amo. Ele diz, eu sou mesmo, né? Deixei ele vermelho. Mas esses dias eu tive fazendo uma visita para ele, ele me contava como que ele comprou o terreno da casa dele, onde ele mora hoje. E ele falou, pastor, nós guardamos o dinheiro para poder comprar aquele terreno, nós batalhamos para poder comprar a casa. Posso falar das madeiras? Posso? Ele falou, pastor, nós saíamos na rua, eu e a Maria, voltávamos do trabalho, se nós víssemos uma tábua jogada na beira do caminho, uma ripa, e a gente visse que aquela tábua dava para usar para fazer uma caixaria, para usar na construção, a gente colocava na cadeira e trazia, na bicicleta, perdão, e trazia. Ou seja, são pessoas como ele e muitas que eu creio que estão aqui, Denis, que para poder adquirir alguma coisa, esperaram o tempo certo, guardaram o dinheiro, pagaram à vista, não ficaram devendo nada para ninguém. Mas com o advento do crédito, como eu falei, a gente perdeu essa expectativa em guardar este que eu digo sempre que é uma bênção, o poder pagar à vista. Hoje nós compramos em 10 vezes, passa o cartão. Quero um equipamento, vou lá no material de construção, passo em 10 vezes. O problema é que a gente não espera para pagar aquelas 10 vezes. No outro mês a gente passa no mesmo material e vê um outro equipamento e a gente compra outro equipamento agora em 10 vezes, mas a gente não tinha dinheiro para pagar o segundo, só o primeiro, e a gente acaba se perdendo. E o que é isso? Não saber esperar. Hoje nós não sabemos esperar, por exemplo, num restaurante. A geração fast food é a geração do século 21. 5 minutos está pronto. E se demorar mais que 5 minutos, nós reclamamos. Nós não esperamos mais uma carta chegar, porque você manda uma mensagem de WhatsApp, é quase que instantâneo. Nós não precisamos mais, Casey, esperar um telefonema completar a ligação, é instantâneo. E talvez, Edson, por todos esses pontos, nós ficamos imediatistas demais. E o problema do imediatismo na comida, o problema do imediatismo na vida profissional, o problema do imediatismo nas relações, nos faz também ser imediatistas com Deus. Quantas pessoas hoje, Fernando, fazem uma oração ao Senhor pela manhã e à noite ele já quer uma resposta? Ele acha que Deus tem que responder o WhatsApp dele instantaneamente, sem entender o tempo de Deus, sem entender, além do tempo, se aquele é o propósito de Deus. E talvez este seja um dos elementos que mais tem gerado frustração, Paula, em algumas pessoas que começam a sua caminhada cristã, e talvez elas acabam, Luciano, desanimando, abandonando a sua caminhada, porque elas não sabem esperar o tempo de Deus para as realizações das promessas que são do próprio Deus. Se eu perguntar aqui, quem tem uma promessa de Deus na sua vida, quem recebeu uma palavra profética, quem entende que Deus já liberou algo para a sua vida, eu tenho certeza que muitas mãos serão levantadas. Porém, se eu perguntar a Daniel, quantas dessas pessoas que têm uma promessa de Deus, que têm uma palavra profética de Deus liberada para a sua vida, que ainda não aconteceram, eu também tenho certeza que muitas das primeiras mãos levantadas levantarão na sequência. E por que talvez algumas promessas, ou talvez parte das promessas de Deus não aconteceram em nossa vida? Eu sempre digo que promessa de Deus não acontece na nossa vida por 3 situações, 3 circunstâncias. A primeira delas, porque nós não andamos em direção àquela palavra.
Deus libera para Davi uma palavra profética. Eu te levantei para profeta. Você tem que andar em direção àquela palavra. Não é simplesmente esperar do nada acontecer. Você tem que se capacitar, você tem que buscar, você tem que ter vida de oração. Quem está me entendendo, diga amém. É como o cara recebe aquela palavra, Deus diz assim, ó, vou te levantar para orar por cura. Quando você orar pelos enfermos, eles serão curados. Aí o cara fica esperando os enfermos na casa dele. Se Deus levantou para orar por enfermos, onde que ele tem que ir? Para o hospital. Tem que ir para onde o povo está doente. É verdade ou não é? Se Deus falou para ele que ia o levantar, Alexandre, para ser um evangelista, pregar para os perdidos, você acha que os perdidos vão ficar batendo na porta dele? Oh, é aqui que aceita Jesus? Ele tem que ir para onde se tem perdidos. Quem está me entendendo, diga amém. Dá um tempinho para mim, não perde o foco não, não perde o foco não, olha para mim. Não deixa nada roubar o que Deus quer falar com você hoje. Muitas vezes as pessoas não estão vivendo a promessa de Deus porque elas não andam em direção. Nós tivemos aqui a nossa conferência de carnaval e muitas palavras proféticas foram liberadas, Hilda, nesse altar. Muitas pessoas foram chamadas, Deus falou individualmente com muitas pessoas, Deus falou com a igreja no coletivo. Agora o que nós precisamos fazer depois de tudo que Deus liberou? Nós precisamos caminhar em direção a isso. Quando eu vejo o CTI acontecendo, quando eu vejo o Instituto da Família, quando eu vejo tudo que está acontecendo na igreja, são frutos de palavras proféticas liberadas em anos passados. Eu lembro que nós recebemos aqui o profeta Amaro, e nós estávamos ainda bem precário no andar de baixo, a gente tinha um ano aqui na igreja, os recursos sempre muito escassos. Ele desceu, quando ele desceu as escadas, ele falou, eu vejo esse lugar aqui como um hospital. Ele diz, eu estou vendo, Deus me mostra pessoas com jaleco branco, muita gente sendo curada neste lugar. Ele falou, isso aqui vai virar um lugar de cura. Eu falei, amém. O que eu fiz? Eu fui correr atrás de recursos para preparar o CTI, e hoje é um lugar de cura. Mas tem gente que fala assim, não, Deus vai fazer. Então, eu acho que vai chegar pela manhã, mas a gente chega às 9 horas da manhã, os anjos já vieram, já construíram tudinho. O anjo saindo cansado, ó, está aqui a chave. Não, tem que andar em direção à palavra. Segunda circunstância que não me permite viver a manifestação, a realização da promessa de Deus, os obstáculos. Quais são eles? O pecado. O pecado é um obstáculo para Deus manifestar a promessa dele na sua vida. Talvez tem pessoas aqui, Diego, que têm promessas ministeriais, promessas de governo, promessas de riqueza, promessas de uma família estruturada, promessas de um casamento, promessas de tantas coisas. Aí ele diz, faz 10 anos que Deus prometeu e não aconteceu. A minha pergunta é, você tem deixado, ou você mesmo tem construído obstáculos para atrapalhar essas promessas? Pecado. Tem muita gente que não vive a manifestação de Deus, o sobrenatural de Deus, por quê? Porque ele está construindo muros para chegar até lá. Tem que viver em santidade. Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Lembra uma vez o cara falou para mim, pastor, eu tenho uma palavra, que eu vou ser igual ao David Keelan. Eu falei, que legal, irmão, maravilhoso, e aí? Então, pastor, deixa eu ministrar louvor. Eu falei, cara, preciso te conhecer, você precisa caminhar com a gente precisa, comer um pouco de sal juntos, não é simplesmente chega aqui, me dá um microfone, oportunidade, a igreja me ajuda em espírito de oração e bora lá. A gente tem que entender, é ou não é? Conhecer a vida de quem sobe aqui, sim ou não, gente? Tem que conhecer. Ele falou, mas Deus deu a promessa. Eu falei, então vai em direção à promessa. Passe pelo processo. Qual é o processo? Quando eu falei o processo para ele, falou, não, vai demorar demais. Lindão, se você não está disposto a viver o processo, então talvez Deus te levante como David Keelan em outro lugar. Para encurtar a história, ele ficou 6 meses na igreja. Nos 6 meses ele namorou com 6 moças diferentes. Noivou com 5. E engravidou a 6ª, sem casar. Aí eu pergunto, meu irmão, Deus pode dar uma unção pode prometer uma unção até maior do que o David Keelan sobre a vida dele. Ele tem construído obstáculos de pecado que não vão permitir ele viver isso. Quem está me entendendo, diga amém. E a terceira circunstância que não nos permite viver as promessas de Deus é não saber esperar o tempo certo. Tem um tempo. Tem situações que Deus me prometeu há 30 anos atrás, que começaram a acontecer há 5 anos atrás. Tem situações que Deus me deu promessas há 20 anos atrás que ainda não aconteceram. Inclusive quando estava aqui o pastor Luiz, o profeta lá do Canadá, ele falou algo muito específico aqui para mim.
Ele diz assim: Deus tem te escondido atrás da aljava dele. E um dia, 5 anos atrás, eu falei isso para o pastor Anderson. Eu viajava bastante, pregar fora. E um dia Deus secou a minha agenda. E eu falei: Deus, por que as portas fecharam? Primeiro eu quis repreender o inferno. Em nome de Jesus eu repreendo o inferno. Deus falou: não repreenda, porque não é o diabo, sou eu que parei. Eu falei: opa, vou repreender quem agora? Vou baixar a minha crista. Eu falei: Deus, por quê? Deus falou: porque eu estou te escondendo. Faz 5 anos. 5 anos depois Deus usou o profeta para falar: agora que eu vou tirar você de onde eu te escondi. Eu falei: ufa, o senhor lembrou de mim? Não, ele estava me protegendo. Quem está me entendendo, diga amém. A espera é uma bênção. O problema é que nós somos tão ansiosos que nós não conseguimos muitas vezes esperar a comida, a ligação. Não conseguimos esperar o trabalho, o resultado, e também não conseguimos esperar Deus. As doenças que nós mais vemos hoje crescendo, os remédios que mais se vendem no Brasil e no mundo hoje, Maria, são remédios para as emoções, para a alma. E quais são as doenças? Qual é a doença do século hoje? A ansiedade e a depressão. Quando falamos de ansiedade, depressão e estresse, nós estamos falando do quê? Doenças ligadas ao tempo. O que é a depressão? É o foco no passado. É uma pessoa que passou por um trauma, uma pessoa que passou por uma ferida, e ela ficou presa nesse trauma, e ela fica sempre olhando no retrovisor da sua vida. Ela nunca olha para o para-brisa, ela fica olhando para trás, e ela fica ressentindo. O que é ressentir? É sentir o que já sentiu lá atrás, Rodrigo. E fica ressentindo. Depressão. Depois nós encontramos o estresse. Hoje encontramos, no meio do mercado, muitas pessoas que elas estão até sendo afastadas da sua carreira profissional, sendo encostadas pelo INSS porque elas estão estressadas. Pessoas que por conta do estresse, elas estão tendo crises, síndromes do pânico e tanta coisa. O que é o estresse? É a doença ligada ao tempo presente. O cara é workaholic. Trabalha, e ele não consegue entender que ele precisa parar um pouco. Ele precisa esperar, o corpo dele precisa descansar. Inclusive o estresse, ele tem desmontado muita gente que não consegue entender o princípio do descanso. A Bíblia diz que Deus ele fez o mundo em 6 dias e no 7º o que ele fez? Você consegue imaginar Deus chegando no 6º dia, final do dia, falando: ah, querubim, pelo amor de Deus, tira minha bota que eu estou cansado. Serafim, faz uma massagem aqui no ombro. Prepara um escaldapés que eu preciso relaxar. Você consegue imaginar o Deus Todo-Poderoso cansado? Diga comigo: Deus não cansa. Deus não cansa. Agora, por que ele descansou no 7º dia se ele não cansa? Só para nos ensinar um princípio. Nos ensinar um princípio. Quando eu e você não paramos para descansar, nós comprometemos primeiro a nossa saúde. Tem pessoas hoje com 60, 50, 60, 70 anos que não suportam, Marcelo, a dor nas costas, problema no quadril, dor, bursite e não sei o que, e artrite e artrose. Se você for avaliar, muitas dessas pessoas são pessoas que quando precisavam descansar, não descansaram. A Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia, não é para a gente guardar o sábado, é para a gente entender, um dia da semana é para relaxar. Amém, mulheres? Ixi. É para descansar de verdade. O que nós vemos algumas pessoas? Que no dia do descanso ela vai fazer o quê? Faxina. E põe o maridão junto. Aí, ó, viu como é que os homens são? Os homens são crentes nessa igreja, você está vendo? Isso é, ó, meu irmão, isso é glória a Deus, aleluia. Se ele te deu uma cotovelada, foi sem querer, foi para levantar a mão e dizer aleluia. Eu sei que a vida é corrida, mas a gente tem que tirar um período para descansar. Minha irmã, sabe por que você fica estressada? Sabe por que você pira muitas vezes dentro de casa? Porque você não para relaxar. Descansa. Levanta mais tarde. Tem gente que o cara levanta a semana inteira às 6 horas da manhã. E no domingo, que é o dia do descanso, ele levanta que horas? 6 horas da manhã. Pelo amor do amor. Desliga o despertador. Mas que eu já acostumei o relógio biológico. Fica na cama, olhando para cima. Relaxa. Descansa. Deixa a neura de lado. Porque quando você não descansa, você quebra um princípio. Férias é princípio. Descanso um dia por semana é um princípio. Posso ouvir um amém, gente?
E se você não descansar, você se arrebenta. Por que Deus ele traz o princípio, Fernanda, já na construção da humanidade? A Bíblia diz que quando ele forma o mundo, ele descansa para deixar um princípio para Adão. E quando ele vai determinar as leis, os mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, ele determina um dos 10 principais mandamentos. São 653 mandamentos, 613 mandamentos. Mas um dos 10 principais mandamentos é: guarda o sábado. É o sábado que Deus quer que guarde? É o sábado que Deus quer que guarde? É o sábado que Deus quer que guarde? Não! É o descanso. Pode ser sábado, pode ser segunda, pode ser quinta, pode ser domingo, pode ser qualquer dia. Você só tem que parar e descansar. Na cultura do judeu, qual era o propósito do sábado? Se você quiser começar a anotar, é uma boa hora agora. Qual é o propósito do sábado que a gente pode aplicar no nosso dia do descanso? O sábado para o judeu, primeira coisa, é para ele ter comunhão com família. O Shabá do judeu começa na sexta-feira às 18 horas. Na sexta-feira às 18 horas o judeu para, ele não faz nada. A única coisa que ele faz no Shabá, no início do Shabá, é quando começa o Shabá, a refeição já está pronta. Ele faz uma ceia com a família. É uma ceia. Todo mundo senta em volta da mesa. Um tempo de comunhão, um tempo de alegria, um tempo de celebração, um tempo de unidade. Sentar junto à mesa. A minha pergunta é: quanto tempo faz que você não senta com a sua família? Esse dia uma pessoa reclamou: pastor, meu filho, ele não me vê faz 3 meses, casado já. Eu falei: sério? Como é que era o relacionamento quando ele estava dentro de casa, adolescente, criança? Não, era bom. Eu falei: posso fazer uma pergunta? Pode. Quando ele era adolescente, quando ele era criança, vocês tinham o hábito de sentar à mesa para fazer refeições? Ah, não, pastor, nunca tive paciência para esse negócio. Eu fazia comida, cada um come como quer. Ele come como quer hoje, longe de você. Você não ensinou o princípio. Tem que ter princípio. Quem está me entendendo, diga amém. Comunhão. O dia do descanso, pelo menos uma vez separar e ter comunhão com a tua família. Sem isso daqui. Às vezes eu entro no restaurante, a mulher está com o marido no restaurante e os 2 filhos estão comendo com o celular, com o tablet na mão e ela colocando a comida na boca do moleque. Não, desliga essa desgraça, gente. O que a gente está ensinando para eles? Segundo ponto importante no Shabá do judeu. Primeiro, era ele ter tempo com a família. Depois, era ter tempo com ele mesmo. Você tem uma ideia? Deus deu como um decreto que ele não podia nem cozinhar. Quando Deus mandou o maná do deserto, o que ele fez? Ele falou: vou mandar maná todos os dias, porção por dia, mas no 6º dia eu mando dobrada, para você não precisar fazer nada. Não é para você também ficar em casa sem fazer nada hoje numa cultura. Agora os irmãos vão tudo falar: não tem mais almoço no domingo. Aí, não é tudo isso. Os irmãos já ficaram assim. Bem que lá em casa a minha não precisa nem se preocupar. No domingo, né, eu vou para a cozinha, não tem problema. Vai ser dos homens. E não vai ser dos homens. A mulher, elas ficaram tão indignadas com o que eu falei que elas nem se ligaram. No domingo quem cozinha é o marido. Ufa, até que enfim eu ganhei um pouquinho de moral com essa mulherada, né? Lava a louça já tá bom? Já tá bom lavar a louça? É ou não é? Aí, meu irmão, ó a dica. Hã? E lavar... Não, daí não, Samanta. Escolhe um ou outro. Mas é o dia do descanso. É o dia para você. Você tem que ter um dia para você descansar. Por que as pessoas estão estressadas hoje? Porque elas não param para ter esse tempo para elas mesmas. Qual é o seu hobby? Qual é o que te relaxa? O que faz você, pelo menos, ser criativo? É isso, é o teu tempo. O que me relaxa? Correr. Eu gosto de correr. No dia, eu não consigo ter tempo. O Brunão também? Gente, pensa numa coisa, aqui comigo, não perde o foco não. Pensa numa coisa que me deixa legal, é quando eu consigo, no dia do descanso, fazer 5 quilômetros de corrida. Hoje de manhã a pastora Néia falou: pastor, até descansando você é agitado, né? Mas é uma coisa legal, por quê? Eu gosto de sair correr sozinho, para poder colocar a ideia em prática, a mente no lugar. E muitas vezes, alguns projetos profissionais ou da igreja vêm nesses 5 quilômetros de corrida. Esses dias eu saí e eu estava, nesse meu tempo criativo,
eu fiquei 2h30 correndo. Foram quase 9 quilômetros. E eu fui indo. O problema é quando você tem que voltar, né? Aí que é a parte. Mas foi show, para mim, top. Foi literalmente um detox. Um detox. Não consigo fazer isso sempre. No meu dia a dia, hoje já não consigo mais colocar isso na minha rotina. Não priorizo também, tem aquela coisa. Ou eu durmo ou eu corro. Como eu não sou do cara que vai levantar 6 horas da manhã para correr, eu falo, eu vou dormir esse horário então para poder relaxar. Mas é uma coisa que me faz bem. Ou sair correr com a Anne. A gente sai juntos. As melhores conversas que eu e a Anne temos é quando estamos nós dois na rua. Eu não gosto de correr em parque, eu vou para a rua e a gente faz os nossos 5, 6 quilômetros andando, correndo. Para mim é maravilhoso. Mas é um tempo meu. Nós precisamos ter esse tempo do descanso. O Shabá é para isso. E o terceiro propósito do Shabá para o judeu, um tempo com Deus. Naquele dia do descanso ele tinha tempo com a família, naquele dia do descanso ele tinha tempo para ele mesmo, e naquele dia do descanso ele tinha tempo com Deus. Era no sábado, é no sábado que o judeu vai para o templo fazer as suas orações, é no sábado que ele vai para o templo ouvir a lei do Senhor, é no sábado que ele vai para o templo fazer a sua adoração. Depois dessa virada de cultura no cristianismo, Paulo traz para nós o quê? O domingo. O domingo é a nossa primícia, entregar o nosso primeiro ao Senhor. E o nosso domingo, então, deve ser um dia para a família, deve ser um dia para nós e deve ser um dia para Deus. Se eu só dou tempo para Deus, eu estou errando. Se eu só dou tempo para a família, eu estou errando. Se eu só tenho tempo para mim mesmo, eu sou egoísta, estou errando. Eu tenho que saber dividir. Quando nós começarmos a colocar isso em prática, nós vamos ver o nosso nível de estresse baixa. Nosso cortisol, que é o hormônio do estresse, ele diminui. E nós começamos a ficar um pouco mais lights. Doenças ligadas ao tempo. Outra doença que está ligada ao tempo, a ansiedade. Se depressão é foco no passado, se estresse é foco no presente, a ansiedade é foco onde? No futuro. Pessoas que não sabem esperar. Todos os grandes homens e mulheres da Bíblia, Anderson, eles para alcançarem grandes coisas no Senhor, Maria, eles tiveram que, Anderson, 2 Andersons, né? 3 Andersons. Tem mais algum Anderson aqui? Só para eu saber? Tem mais algum? Só 3 hoje. A gente está igual Vanessa. Tem mais Vanessa na igreja do que gente. Não, brincadeira. Desculpa, Vanessa, perdão. Eu amo as nossas Vanessas. As melhores, olha lá. E elas já se manifestam. Com todo carinho, as Vanessas. Todos os grandes personagens bíblicos, eles tiveram que, para conquistar os seus projetos, Ellen, esperar. Vamos pegar Abraão. Abraão esperou 25 anos a manifestação da promessa que ele seria pai. 25 anos. Quando nós pegamos José do Egito, que sonhou em governar a sua casa, guardar a sua casa, quantos anos ele esperou? 17. Davi, quando Deus ungiu, levantou Samuel para ungí-lo como rei em Israel, quanto tempo ele esperou para de fato poder ser rei, receber a coroa de rei daquela nação? 14 anos. Diga assim comigo, foi um propósito com espera. Ele teve que esperar. Se você não tiver que esperar, provavelmente não seja bom. Número 1. E número 2, se você não tem habilidade para esperar, você vai se perder no meio do caminho. Porém, um dos principais exemplos que eu encontro na Bíblia de alguém que soube e nos ensina a esperar é o próprio Jesus. Se você puder, abra a tua Bíblia comigo novamente. Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 21. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que nós seguimos como exemplo e referência para as nossas vidas, a Bíblia diz que quando o anjo Gabriel depositou a essência de Cristo, do Messias, no ventre de Maria, ele já revelou para Maria, o nome dele será Jesus, será Emanuel, Deus conosco, ou seja, você vai dar à luz ao Messias, ao Filho de Deus. Sempre foi claro para Maria quem seria Jesus. E por mais que, abra a tua Bíblia e olha para mim só para eu explicar rapidamente o contexto. Por mais que a sociedade da época rejeitasse Jesus, porque eu não sei se você já parou para avaliar, a Bíblia não nos diz isso, mas eu tenho certeza absoluta que Jesus ele foi rejeitado no seu tempo, não só pelos fariseus, mas na sua infância. Por quê, pastor? Porque Jesus, na visão
dos seus vizinhos, na visão da sua sinagoga, onde ele cresceu, ele era um filho bastardo. Porque Jesus nasceu antes do casamento de José e Maria. Quem está me entendendo, diga amém. Por ser bastardo naquela cultura, ele era rejeitado. A Bíblia diz que o bastardo não entraria na congregação dos santos até a 100ª geração. Olha que coisa interessante. Por mais que ele fosse rejeitado pela condição do seu nascimento, sem eles entenderem que ali era um propósito de Deus e que Maria ela não tinha conhecido José, que ela tinha recebido, na verdade, era o próprio Espírito Santo tinha gerado nela, o Filho de Deus. Jesus ele cresceu sabendo quem ele era para que não tivesse uma confusão de identidade. A mãe constantemente estava revelando a ele: você é o Filho de Deus, você é o propósito de Deus, Deus te levantou com um plano especial. Mas olha que interessante, no crescimento de Jesus, desde o momento em que ele nasceu, quanto tempo levou para que ele se manifestasse de fato como Messias que o Senhor o trouxe a essa terra? 30 anos. Olha o que diz o texto, diz assim: aconteceu que, como todo o povo se batizava, foi então Jesus também batizado. Orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu de uma forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E este mesmo Jesus estava como que começando. Com quantos anos ele começou o ministério dele? 30. E ele estava como começando com 30 anos de idade. Diga para mim que ele não soube esperar. Soube ou não soube? Ele nasce com a revelação de quem ele era, Rafael. Ele nasce, cresce sabendo que ele é o Messias. Mas se fosse só a questão da mãe falar quem ele era, talvez ele poderia ficar em dúvida, porque mãe sempre ela dá aquela moral. Dá ou não dá? Dá ou não dá? O cara é banguelo, torto, anda arrastado, a mãe olha e fala assim: mas é a coisa mais linda do mundo. Mãe, não é assim? Se a gente acreditasse, se nós acreditássemos em nós mesmos, como nossas mães acreditam, a gente iria muito mais longe. É ou não é? Mas olha que interessante. Agora volta comigo no capítulo 2 de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 41. Jesus não tinha apenas a revelação da sua mãe, mas ele tinha a manifestação do Pai na vida dele. Ele não teve uma experiência com Deus apenas com 30 anos, quando ele desceu as águas do batismo, Ele teve outras experiências com Deus. A Bíblia mostra pelo menos uma, quando ele tinha 12 anos de idade. Olha o que diz o texto. Lucas 2,41. Ora, todos os anos iam os pais de Jesus a Jerusalém à festa da Páscoa. Tendo Jesus 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. Olha para mim. Alguém já perdeu o filho em algum lugar, em algum momento, alguma vez? Quem já perdeu o filho? Já perdeu? Deu desespero ou não? Agora imagine você perder o filho de Deus. Você perdeu o teu, já dá um desespero. Imagina você perdeu o de Deus. Fica esquisito ou não fica? Pois eles perderam o filho deles. Volta no texto. Diz então, continua lá. E ficou o menino em Jerusalém, e não soube José nem sua mãe. Pensando, porém, que ele viria de companhia pelo caminho, andaram um dia inteiro. Então só depois procuraram entre os parentes, entre os conhecidos. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que passados 3 dias, quantos dias? 3 dias. Passado que 3 dias acharam ele no templo, assentado no meio dos doutores da lei, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam Jesus admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Olha para mim. Jesus nasceu. Foi liberado sobre ele uma palavra. Ele cresceu e a mãe dizia: você é escolhido de Deus. Com 12 anos, ele expressava quem ele era. Com 12 anos, ele entrou na sinagoga e ficou 3 dias ensinando os doutores da lei. Quem eram os doutores da lei aqui? Uma sinagoga numa cidade da Judéia, ela tinha 3 papéis. Uma sinagoga, ela não era só como a igreja é, José Arci. Uma sinagoga na Judéia, em Jerusalém, em qualquer lugar do povo de Israel, da terra de Israel, em primeiro lugar ela representava um lugar de governo, era a prefeitura daquela cidade. A prefeitura. Uma sinagoga, ela também era o tribunal. E uma sinagoga também era o templo, a igreja. Por quê?
Porque o chefe de uma sinagoga, ele tinha o papel de ser o prefeito, ele era o cara do governo, ele era o juiz, ele que julgava, condenava ou absolvia, e ele era o pastor, quem ministrava, quem ensinava. Então nós vemos os doutores da lei, estes homens que julgavam, que governavam, esses homens que ministravam, sentados ouvindo um menino de 12 anos. Dá uma glória a Deus por isso. Ou seja, Jesus já estava expressando quem ele era, ele já estava colocando para fora aquilo que estava sobre ele já estava derramando esta graça e este favor de Deus sobre a sua vida. Porém a minha pergunta é, o ministério dele começou com 12 anos? Ele ficou no templo depois dos 12 anos e nunca mais voltou para a casa dos seus pais em Nazaré? Não, depois de 3 dias os pais o encontraram. Disseram, filho, onde que você está? Você deixou a gente preocupado. Ele falou, estava cuidando dos negócios do papai. Ele falou, vamos voltar? Ele voltou. E a Bíblia diz que dos 12 anos até os 30 anos, ele não teve nenhuma outra aparição pública, pelo menos que nos revele. De 12 para 30, quantos anos são? Quantos anos são? 18. Jesus, depois de ter uma experiência sobrenatural com a manifestação do Pai sobre ele, Casey, a Bíblia diz que ele ainda esperou 18 anos. Abraão esperou. José esperou, Davi esperou, o próprio Jesus esperou. E por que eu e você não conseguimos esperar? Ai, parece que está demorando tanto. Se não aconteceu, ou você não está andando em direção. Se não aconteceu, ou porque tem algum obstáculo no seu caminho. Se não aconteceu, é porque não é o tempo. Espera. Se a pessoa que está do seu lado é da sua família, dá uma balançadinha nela e diz assim, espera. Fala para ela, espera. Nós temos que aprender a esperar. Por que nós temos que aprender a esperar? Porque quando eu espero, eu também cumpro um princípio. Por que Jesus esperou? Olha que coisa interessante isso daqui. Por que Jesus esperou 18 anos para poder voltar a se apresentar? A Bíblia diz que ele foi ao Rio Jordão, ele foi batizado por João Batista, e depois disso foi levado pelo Espírito Santo para onde? Para os palácios? Não, para o deserto. Cara, entra no deserto e começa a repreender o diabo. Márcio, a grande maioria dos desertos que a gente vai é Deus que leva. Eita! Qual que é o propósito do deserto? É para te matar? É te ensinar. Deserto é para a gente aprender. Posso ouvir um amém por isso? Posso ouvir um glória a Deus pelo deserto? Olha lá, hein? O que você falou. Deserto é para ser bênção. Amém, queridos? O problema é que a gente prolonga o tempo de deserto. O povo de Israel ficou no deserto, sim ou não? Quanto tempo? 40 anos. Jesus ficou no deserto? Quanto tempo? 40 dias. O que determina ser anos ou dias? O quanto eu estou disposto a me submeter ao processo que eu aprendi no deserto. Eita! Mas vamos voltar aqui. O que esperar, Daniel, me revela? Esperar me revela a expectativa, ou o respeito, melhor dizendo, no princípio. Na cultura judaica, uma sinagoga, ela tinha 3 pavilhões. O primeiro pavilhão era o pavilhão principal, onde os homens vinham no Shabá para cultuar a Deus, adorar o Senhor e serem ministrados pela lei. Depois tinha um segundo salão, um segundo pavilhão, que era o pavilhão das mulheres. As mulheres não podiam ser ministradas junto com homens. Sabe essa cultura de algumas igrejas que a mulher senta de um lado, o homem senta do outro? Vinha muito disso, dessa cultura judaica. Porque antes nem no mesmo ambiente eles ficavam. A mulher ficava num outro ambiente. E junto com as mulheres ficavam as crianças e os meninos com menos de 12 anos. E depois tinha um terceiro pavilhão, que era para os gentios convertidos ao judaísmo. A pessoa se convertia ao judaísmo, mas não era de raiz judaica, então ele ficava no terceiro pavilhão. E não tinha painel de LED para colocar nos 3, e muito menos equipamento de som para colocar as caixas distribuídas, Rafael. O sacerdote ministrava aqui, quem pudesse ouvir, ouvia. Quando o menino ele fazia 12 anos, ele passava pelo bar mitzvah. O bar mitzvah era a cerimônia de emancipação do menino. O menino estava entrando na puberdade, entre 12, na verdade é depois dos 12 anos, então é antes dele completar 13 anos de idade. O menino nessa idade, ele já está começando, engrossar a voz, começando a ter pelo no corpo, começando a entrar na sua puberdade. Então, pela cultura judaica, entende, o menino está entrando na puberdade, ele está tornando homem. Ele agora pode sair do salão das mulheres e crianças e vir para o salão
dos homens, mas tem que passar pelo bar mitzvah. Inclusive na pedagogia, nós vemos, Piaget, ele diz isso, com 12 anos a criança ela começa a não ser mais ter decisões de criança, ela começa a ter alguma autonomia, é essa emancipação que a gente tem que dar para os filhos. Inclusive, pais que têm filhos que estão passando dos 12 anos, nós queremos fazer esse ano, inclusive, um culto de emancipação de filhos. Quem está me entendendo, diga amém. Vamos fazer uma oração, vamos liberá-los para viver o propósito de Deus, vamos colocá-los no lugar do Senhor, na direção do Senhor. Vai ser algo muito legal que eu quero convidar. Provavelmente isso a gente vai fazer no mês de agosto, setembro. A gente vai estar fazendo esse culto bem específico para liberar os nossos meninos e meninas. Vamos emancipá-los dentro da pedagogia e dentro da cultura cristã também. Mas voltando aqui, quando o menino ele fazia 12 anos de idade, então ele agora poderia participar do salão dos homens, e ele também poderia ler a Torá. Se ele tivesse passado pelo bar mitzvah, o chefe da sinagoga poderia chamar: fulano de tal, vem cá, sobe aqui. Subia e ele podia ler a Torá, porém ele só podia, Vanessa, ler a Torá, ele não podia explanar, discutir e nem ministrar. Somente Casey lê, só isso, mais nada. Só ler. Mas já era um ganho, sim ou não? No entanto que era assim que os sacerdotes, os levitas, eles iniciavam os seus filhos. Filho de sacerdote seria sacerdote. Então para poder ser sacerdote, para poder entrar no ofício, ele passava pelo processo do bar mitzvah e na sequência ele começava a ser chamado para a leitura. Agora Jesus com 12 anos ele entra no templo e discute com os doutores da lei. Não acredito que foi num tempo de oração e de culto na sinagoga. Mas depois eu acredito que aqui ele começa a conversar com aqueles homens, eles ficam ali cheios de expectativa de tudo que Deus falava através dele, e eles param 3 dias para ouvi-lo. Mas dentro do princípio ele não poderia ministrar. Por que ele esperou? Para respeitar o princípio, respeitar a lei. Quem está me entendendo, diga amém. Quando eu não espero, eu quebro o princípio. Por que tem tanta gente se arrebentando no casamento? Porque não esperou. Casou cedo demais. Não esperou para entender se era aquela pessoa que iria completá-la. E não estou falando só da direção de Deus. Foi ansioso. Casou antes da hora. Não esperou ter uma vida de casado para poder fazer filho. Gerou filho antes do casamento. Filho é bênção, sim ou não? Mas tem situações que o cara não esperar gera algumas complicações. Por exemplo, filho antes do casamento é gerado na bastardia. Tem todo um processo que a bastardia gera numa criança, na vida de uma criança, que tem uma consequência na vida de uma criança bastarda. Crianças bastardas normalmente são perseguidas por demônios de imoralidade. Crianças bastardas normalmente passam por processos de rebeldia. Pessoas que foram geradas na bastardia têm muita dificuldade de relacionamento com Deus, de ouvir Deus, de ter intimidade com Deus. Por quê? Porque são essas consequências espirituais. E o que é gerar uma criança fora do casamento? Gente que não soube esperar. Ansiedade. Tem que saber esperar o tempo certo. Porque quando você não espera, você quebra um princípio. E quando você quebra um princípio, lá na frente você sofre. Aí a mulher olha e fala assim: eu não aguento esse homem mais, eu não conhecia ele direito. Eu queria casar com o príncipe do cavalo branco, só veio o cavalo. Vai ter que ficar casada com o cavalo. Não tem como. Preguei quarta-feira aqui. Ele não era de Deus, a partir do momento que casou, passou a ser de Deus. Vai ter que levar para frente. Segura essa onda, filha. Como dizia meu pai, chupa essa manga. Tem o que fazer. Não soube esperar. Não soube avaliar. Namoro, como é que eu vou falar isso aqui? Namoro não é para coisar. Namoro é para conhecer. Quem está me entendendo, diga amém. Namoro é para conhecer. Conhece ela, conhece ele, conhece os pais. Vê como é que faz, como é que ele trata a mãe. Vê como é que ele trabalha, se ele gosta de trabalhar. Se não gostar de trabalhar, já larga o coitado. Pode ser lindo, maravilhoso. Se não gosta de trabalhar, filha, você vai sofrer. Ai, mas ele é tão lindo. Você vai casar ou vai abrir uma agência de modelo? Estou ajudando os feios agora, né? Vamos para frente aqui. Saber esperar. Tem gente que não sabe esperar. Tem pessoas que falam assim: não, porque eu quero ter filho, eu quero ter filho, quero ter filho, quero ter filho, quero ter filho. Aí quando tem filho, não aguento mais filho, não aguento mais filho, não aguento mais filho. Por quê? Porque não estava no tempo. Tem que saber esperar.
Tem que ter essa expectativa, saber o tempo certo das coisas, porque quando eu não tenho o tempo certo, eu quebro princípios, e quando eu quebro princípios, lá na frente eu tenho, infelizmente, problemas. Outro ponto que eu preciso entender quando fala de espera. A espera, ela tem um papel de capacitação. Nesses 18 anos que Jesus esperou, a Bíblia diz, vai comigo lá, Lucas capítulo 2, vai lá, Lucas capítulo 2, Lucas 2, verso 52, 2,52. Pastor, e agora que eu já gerei um filho da bastardia, o que faz? Redime. Só redimir. Como faz isso? Procura a gente que a gente conduz para esse processo. É lindo, maravilhoso. A gente gera essa criança em Deus novamente, no tempo certo. Faz todo o processo dessa oração. É lindo, não o esconda. Não esconda. Pastor, o que é um filho na bastardia? Todo filho que foi concebido fora da aliança do casamento. Ah, mas a gente casou depois de 3 meses. Foi concebido fora. Ontem eu fiz aqui o start e uma pessoa me procurou, depois eu comentei algumas coisas sobre bastardia, e ela falou, pastor, eu quero muito resolver essa situação de bastardia na minha vida. E eu perguntei, das 4 consequências da bastardia, ela tem as 4. Essa pessoa tinha as 4 gritantes, arrebentando com a vida dela. Graças a Deus ela compreendeu, falou, eu quero ajuda. Eu falei, vamos resolver isso. Mas vamos lá, Lucas capítulo 2, verso 52, diz assim, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça com Deus e com os homens. Esses 18 anos que Jesus esperou para manifestar o seu ministério, foram 18 anos onde ele foi preparado. Na cultura do judeu, eu esqueci de falar, um homem só poderia explanar e ensinar a lei com 30. Então ele esperou o tempo dos 12 aos 30 para poder fazer a coisa do jeito certo. E esse tempo ele estava se capacitando. Se Deus não permitiu que você viesse conquistar aquilo que Ele te prometeu, é porque Ele ainda está te preparando. Posso ouvir um amém por isso? Crescimento, capacitação, preparação. Davi, quando ele foi ungido rei, ele tinha entre 16 a 17 anos de idade. Ele assumiu o trono de Israel com 16 anos. Com quantos anos ele assumiu o trono de Israel? 30. Ele foi ungido com 16, mas assumiu o trono com 30. 30 menos 16 dá quanto? 14. 14 anos ele ficou sendo o quê? Preparado, forjado. E onde que ele foi forjado? No deserto. Fugindo de Saul. Os caras, nesses 14 anos ele só matou urso, leão, gigante e foi perseguido pelo sogro. Ele fugiu, foi para a caverna de Adulão, e foi para um lugar, e vai para outro, e vai para a terra dos inimigos, e volta, e defende Israel, e volta não sei aonde, e vai para o deserto, e vem, e foge, e se esconde, e cada lugar que ele ia, ele conhecia um pouco do território de Israel. Por que Davi ele aumentou o território de Israel 100 vezes mais? Porque ele conhecia o povo e conhecia a terra. Estava preparado. Pastor, está demorando. Se está demorando é porque você não está pronto ainda. A hora que você estiver pronto, Deus vai preparar. Posso ouvir um amém? Pastor, mas eu já tenho 60 anos de idade e não casei. Então você já passou da hora mesmo. Não, brincadeira. Vamos voltar aqui. Então já amadureceu demais. Está quase? Não, vamos voltar para a palavra, né? Quando eu não sei esperar, o que eu revelo? Britinho. Quando eu não sei esperar, quando eu tenho dificuldade para esperar, quando eu ajo por impulso, o que eu revelo? Primeira coisa que eu revelo quando eu não sei esperar, egoísmo. Eu só penso em mim mesmo. Egoístas normalmente são imediatistas. Egoístas normalmente são impulsivos. O cara não sabe esperar. Sabe aquela coisa que o cara não consegue esperar nem os outros para comer? Faz a comida, já vai comer, fala, tá aí as panelas, come aí. Gente egoísta. Gente egoísta tem dificuldade de relacionamento. Todo egoísta vai ter problema com relacionamento. Quem me entende, diga amém. Quando eu não sei esperar, quando eu sou imediatista, o que eu revelo? Soberba. E a Bíblia diz, a soberba precede a queda. Toda pessoa que tem dificuldade de esperar, ela infelizmente está revelando o quanto ela é orgulhosa e acha que é melhor do que os outros. Sabe aquela coisa que o cara fala assim, não, mas eu não vou esperar tudo isso. Vai esperar sim. Se todo mundo está esperando, por que você não tem que esperar? Nós precisamos aprender a esperar. Jesus esperou.
Terceira situação de uma pessoa que revela uma pessoa que não sabe esperar, imaturidade. Criança não sabe esperar. Chega para o teu filho agora, Alexandre, na época da Páscoa, e diz assim: papai vai comprar um ovo da Páscoa com fone de ouvido. Hã? Irmão, é soltar o Satanás dentro de casa. Não, o seu filho, é só o capeta. Ele não te deixa louco? Todo dia ele acorda e fala: pai, é hoje que você vai comprar o ovo, pai? Você chega no mercado e ele fala: pai, é hoje? Pai, aquele ovo, pai. Não, é só depois. Não, pai, compra só compra, só para deixar lá em casa. Aí você compra. Quanto tempo leva para o bichinho abrir? Criança não sabe esperar. É verdade ou não é? Imaturos não sabem esperar. Por que tem gente hoje que tem crise profissional? Tem gente que tem crise conjugal. Tem gente que tem problema relacional. Porque ele não soube esperar. Ele simplesmente quis adiantar o processo. E o diabo gosta de dar aquilo que você não pode ter na hora que você não está preparado. Uma forma que o diabo tem, inclusive, de frustrar o propósito de Deus é te dando as coisas fora de tempo. Quando Jesus ele foi para o deserto, a Bíblia diz que ele foi ser tentado. Depois de 40 dias, o diabo apareceu para Jesus para tentá-lo. Qual foi uma das principais coisas que o diabo ofereceu para ele? Levou ele no pináculo do templo e falou assim: ó, se você me adorar tudo que você vê aqui, eu vou te dar. Você vai ter o governo da terra. Agora eu te pergunto, quando Jesus nasceu, essa já não era a promessa de Deus para o Messias, que ele viesse governar a terra, sim ou não? Agora eu pergunto, era naquele tempo que o diabo apresentou? Só precisava de 3 anos. O diabo, para frustrar o plano de Deus, se ele não consegue tirar você da fé, ele só vai querer que você se adiante. Não, mas eu tenho uma promessa. Você já entendeu qual é o tempo de Deus para essa promessa? Não, mas eu tenho um ministério. Você já entendeu se esse é o tempo de Deus no seu ministério? Quando eu aprendo a esperar, e nós encerramos aqui, o tempo vai gerar em mim, em primeiro lugar, paciência. E paciência é fruto do Espírito. A pessoa olha e diz assim: uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que ora em línguas. Eu vou dizer para você, uma pessoa cheia do Espírito Santo é quem tem paciência, benignidade, bondade, domínio próprio. O cara pode orar em língua estranha 3 horas por dia. Se ele sai no trânsito e alguém buzina e ele endemonia, esse cara não tem o Espírito Santo. É verdade ou não é? O cara pode ficar 5 horas de joelho. Se quando a mulher fala uma coisa, ele perde a paciência com ela, ele não tem o Espírito Santo. E tem umas irmãs que elas testam a paciência dos seus maridos. Hoje eu estou defendendo a classe. Vocês me rejeitaram domingo passado, viu, mulherada? Pois eu vou levantar os ombros. Tem macho aí? Aí, ó, viu? Os caras estão firmes. Hã? Aí, ó, a Marilda diz que os maridos testam mais a paciência todos os dias. Nós vamos orar para os maridos que testam a paciência das mulheres. Amém, queridos? Mas vamos orar pelas mulheres que testam a paciência dos maridos também. Na verdade, todos nós somos testados. Você fala para Deus assim: Deus, me dá paciência. Como que Deus vai te dar paciência? Colocando alguém para apurrinhar a sua vida. Você fala assim: Deus, desenvolve em mim um domínio próprio. Como que Deus vai desenvolver o domínio próprio? Permitindo você passar por situações que te levariam ao descontrole. Por isso, esse marido que Deus te deu, que tira a sua paciência, é um presente de Deus para tratar o fruto do Espírito. Pode aplaudir a Jesus. Eita, foi na veia hoje, né? Desceu direto. Mas a espera gera paciência. A espera gera também o quê? Maturidade. O que vai gerar também? Como eu falei para vocês, crescimento, maturidade. Vai gerar capacidade. Ninguém aprende de uma hora para outra. Para você aprender, tem que passar por um período de formação. Quanto tempo hoje demora o ensino fundamental? Quantos anos o ensino fundamental? O ensino, a educação infantil. Quantos anos a educação infantil? Me ajuda lá as pedagogas. Quantos anos a educação infantil? 5 anos. Quantos anos do fundamental? Mais? Do fundamental e o médio? Mais 9. Isso? 9 anos no geral. Quanto tempo você vai ficar só para terminar o que a gente chamava de colegial? 14. Terminou?
Não, ainda tem a faculdade, depende do tempo. Para fazer medicina, quantos anos de medicina? 6. Para ter uma especialização e poder clinicar, depende da especialização, 2 anos de residência, 3, até 4. E o cara acha que para fazer a obra de Deus vai começar em 6 meses? O tempo, a espera, também é preparatório. A minha pergunta é, será que estamos dispostos a viver o processo? Vamos colocar de pé?